Boa tarde a todos. Eu agradeço o amável convite para vir aqui hoje falar de uma questão que é cara e sobre a qual ainda não tinha tido a oportunidade de refletir, ou pelo menos de produzir alguma coisa para apresentar publicamente e que tem a ver com a relação da obra do Manuel de Oliveira com a fotografia. Eu vou tentar falar pausadamente e claramente, salvaguardando que, dado o clima que estamos a atravessar, estou com uma terrível gripe, portanto espero que se consiga ouvir e, portanto, feita essa ressalva, se calhar avanço de imediato para a apresentação das questões que pretendia hoje aqui refletir convosco. Vou tentar ser breve nesta apresentação. Sei que não serei tão breve como provavelmente desejaria. De qualquer modo, não irei desenvolver ou particularizar excessivamente muitas das questões, isto para tornar possível a discussão das questões que vou apresentar e de outras que eventualmente possam surgir ou que considerem pertinentes no final da apresentação que farei. A título de introdução, é importante dizer que pensar o estatuto e o papel da fotografia na obra de Manuel de Oliveira é uma questão que se desdobra em múltiplos ângulos de interrogação que decorrem de diferentes aspectos. Em primeiro lugar, tem a ver com o modo como podemos definir a noção de fotografia entendida na sua relação com o cinema, que é uma arte fotográfica. E nessa medida podemos adotar uma ótica quer mais restritiva para definir essa noção de fotografia, quer uma ótica mais abrangente, o que determina forçosamente a abertura de perspectivas diferentes sobre a questão. Por outro lado, é importante dizer que os ângulos de interrogação diversos acerca da importância da fotografia na obra do Manuel de Oliveira resultam inevitavelmente também do facto da obra do Oliveira se ter vindo a desenvolver ao longo de um extenso período, que vai do início dos anos 30 até à atualidade, o que equivale a dizer que esse percurso atravessa numerosas transformações técnicas no âmbito do cinema, nomeadamente a passagem do mudo ao sonoro, do preto e branco à cor e, mais recentemente, do analógico ao digital. Finalmente, a multiplicidade de questões que emergem desta interrogação da obra do Manuel de Oliveira a partir deste centro de gravidade que seria a fotografia tem que ser perspectivada, essa multiplicidade, tendo em conta também as diferentes convicções estéticas e teóricas que em diferentes momentos foram informando a obra do Manuel de Oliveira em diálogo com a restante produção cinematográfica internacional. Posto isto, e sem pretender esgotar a questão, e desde logo vou incidir menos em questões propriamente plásticas que têm a ver com a fotografia, tal como, por exemplo, o tratamento da luz ou a relação que o Manuel de Oliveira foi estabelecendo com diferentes diretores de fotografia ao longo do seu percurso criativo. Portanto, esse aspecto vou deliberadamente secundarizá-lo, para me concentrar noutros que considero mais importantes. E nessa medida vou insistir particularmente no modo como a fotografia, naquilo que constitui o enquadramento, a composição e menos, como acabo de dizer, um aspecto que teria a ver com a plasticidade, portanto o tratamento da luz, contraste, cor, etc., etc., e articular, perceber como é que estes parâmetros se articulam com elementos da forma cinematográfica, como, por exemplo, o tempo, a montagem e o movimento, a identificação do ponto de vista e, portanto, em alguns casos, a identidade do observador, que é um aspecto central na obra do Oliveira, e, finalmente, um aspecto mais central ainda, talvez, que é a palavra. Como é que a fotografia... E quando digo fotografia posso também dizer, e vou fazê-lo com certeza ao longo da minha apresentação, estou a falar de imagem, no fundo, não é? Quer dizer, a imagem cinematográfica é, por princípio, nos termos em que vou tratar aqui, uma imagem fotográfica, portanto, os dois termos podem prestar-se a essa confusão, que não é uma confusão
de princípio, mas é ao mesmo tempo também, passe o paradoxo, uma confusão de princípio, e a partir destes diferentes ângulos de interrogação vou convosco tentar compreender o modo como estes diferentes parâmetros fotográficos participam em diferentes momentos e de diferentes maneiras nas mais importantes proposições estéticas e teóricas da obra do Manuel de Oliveira. Para iniciar esta abordagem, importa convocar e apresentar sumariamente duas noções fundamentais que me vão ajudar nesta abordagem. A primeira é a ontologia da imagem fotográfica como proposta pelo André Bazin, e a segunda é a noção difícil de fotogenia, pensada na sua relação específica com o cinema, e em alguns casos até como confundindo-se com o próprio cinema. Isto, num determinado momento histórico, corresponde naturalmente aos anos 20, por exemplo. É nessa altura que a noção de fotogenia é particularmente desenvolvida, porque ela é utilizada precisamente para tentar definir aquilo que é específico no cinema. Mas disso tratarei então mais adiante. No que respeita ao primeiro dos dois pontos, gostaria de recordar que o André Bazin centra a sua análise em dois aspectos fundamentais. O primeiro é aquilo a que ele chama o complexo da múmia, numa relação com as artes em geral. Ele refere-se neste ensaio à pintura e vai depois tentar perceber como é que o cinema e a fotografia antes dele vão responder a esse complexo da múmia que, na perspectiva do Bazin, seria próprio da representação e das artes plásticas de maneira geral. E ele centra-se ainda, portanto este é o segundo ponto, na objetividade essencial da imagem fotográfica. Muito resumidamente, ao mesmo tempo que o Bazin reconhece no embalsamamento, portanto, um efeito de embalsamamento no sentido próprio, o facto fundamental das artes plásticas e da representação, ele remonta ao período egípcio, e essa questão da cultura egípcia ela vai ser trabalhada por diferentes autores, nomeadamente, por exemplo, o Perniola é talvez o mais evidente para pensar a arte contemporânea. Portanto, o Bazin trata desta questão antes disso, e ele diz que na religião egípcia, toda ela orientada contra a morte, se subordinava à sobrevivência à perenidade material do corpo. Estou a citar o Bazin, satisfazendo com isso uma necessidade fundamental da psicologia humana. Portanto, ele aproxima esta necessidade de qualquer coisa que seria próprio e definidor do humano e que tinha a ver com a defesa contra o tempo, na medida em que a morte não é senão a vitória do tempo. E estou a citar o Bazin. Portanto, esta relação da mumificação de uma imagem ou da mumificação de um corpo contra o tempo é um aspecto que se torna particularmente pertinente no caso da imagem cinematográfica, e repito que o ponto de partida do Bazin é a imagem fotográfica, na medida em que aquilo que o cinema vem acrescentar à fotografia, na perspectiva do Bazin, é precisamente o movimento. Portanto, o movimento e o tempo. Portanto, se o efeito de mumificação, o complexo de múmia, o efeito de embalsamamento constitui uma vitória contra o tempo, é preciso perceber como é que essa questão se coloca relativamente ao cinema, que é também uma arte do tempo. E, portanto, aquilo que o Bazin conclui relativamente a esta questão é que o que se pretende nesse contexto egípcio é salvar o ser pela aparência, resgatando a correnteza da duração. Portanto, voltamos à questão do tempo com que há pouco usava como elemento de contraste. Tratava-se, no fundo, e num sentido mais amplo, e continuo a citar o Bazin, da criação de um universo ideal à margem e à imagem do real, dotado de um destino temporal autónomo. E, por outro lado, o Bazin prossegue esta sua reflexão acerca do conflito entre simbolismo e semelhança, tentando perceber o modo como a fotografia, um registro mecânico,
portanto, há uma ausência de intermediação humana na produção dessa imagem, o que na perspectiva do Bazin é um aspecto fundamental na fotografia, no sentido de perceber, dizia eu, de que modo é que esta oposição entre simbolismo e semelhança vem libertar a pintura de um jugo que é o jugo do ilusionismo, portanto, da produção de semelhança, e encaminhá-la num outro sentido diferente. Nessa medida, a fotografia tem um aspecto central para o Bazin e que tem a ver com a proposição de uma transferência de realidade da coisa para a sua representação. Portanto, há uma relação, uma ligação inescapável entre o objeto e a sua representação fotográfica. É uma relação, desde logo, indicial, que, nesta perspectiva baziniana, constitui uma transferência de realidade de uma coisa para a outra. E esse aspecto é importante e é por isso mesmo, diferente daquilo que acontece no âmbito da pintura. E é nesta caracterização da fotografia que depois o Bazin vai tentar perceber o cinema e tentar perceber como é que o cinema dialoga com esta objetividade fotográfica, e a expressão que ele encontra para definir essa diferença é que o cinema seria, nesta forma de colocar a questão, uma múmia da mutação. Mas com tudo isto, o Bazin não se esquece de acrescentar no fim do ensaio que, e agora cito novamente porque é um aspecto importante, por outro lado, o cinema é uma linguagem. Quer dizer, há esta relação de primeira importância com a fotografia, mas ao mesmo tempo o cinema é uma linguagem. E por isso, com este aspecto, paramos com uma afirmação da relatividade da identidade entre significante e significado. De facto, no cinema, o significante apresenta-se diretamente como significado, dada essa transparência, passo a expressão, ou coloco-a entre aspas, da representação dos objetos, na medida em que, apesar da imagem ser análoga ao que se mostra, ela soma sempre qualquer coisa ao que é mostrado. Portanto, esse aspecto é também um aspecto que é importante notar relativamente àquilo que o Bazin diz. De um lado temos a relação desinteressada das coisas, portanto, dos objetos na realidade. Eles são válidos pela sua simples presença e disponibilidade. E, do outro lado, temos os objetos no contexto cinematográfico, onde participam de uma realidade acontecimental, dotada de um princípio e de um fim, e, como tal, de uma finalidade, tratando-se, por isso, de uma realidade orientada. Portanto, não é uma realidade... é a tal realidade paralela de que o Bazin falava. O cinema é uma arte concreta, mas os objetos que vemos fotograficamente reproduzidos na imagem cinematográfica reenviam a ideias abstratas. Portanto, continuamos nesta tensão entre a apresentação direta de um determinado objeto e o facto desse objeto, nessa apresentação fotográfica / cinematográfica, ser investido de um sentido, ou pelo menos de uma intencionalidade, que o espectador vai, inevitavelmente, atribuir-lhe ou tentar compreender nessa representação. E nessa medida os objetos são tornados presentes de um modo que é implicativo, na medida em que decorre desta apresentação ou desta apresentação direta, e significativo. Não os objetos eles mesmos, mas uma imagem dos objetos, o que é também um aspecto do qual não devemos abstrair-nos. E, portanto, é o Mitry que, a partir destas, o Jean Mitry, que é um teórico francês, que, a partir destas observações do Bazin, conclui que a imagem fílmica se situa, por isso, algures entre a essência e a existência. Ela apela a uma essência no sentido fenomenológico da virtualidade pura e não no sentido kantiano ou platónico, através de uma existência concreta, do mesmo modo que convoca uma presença através da ausência. O real no cinema é presente porque
efetivamente e indicialmente representado, mas ausente porque somente representado. E nessa medida o imanente, aquilo que é imanente nessa apresentação do objeto, nessa apresentação fotográfica do objeto, torna-se transcendente. Não no sentido do realismo transcendental, em que o objeto teria um sentido independentemente do papel do sujeito percepcional, mas no sentido em que estamos perante um realismo que implica o sujeito e que instala uma ideia de realismo algures entre a diferença, a analogia e a significação. Porque, no fundo, o que aqui se está a iluminar nesta referência a uma transcendência é precisamente, e na tal questão da presença através da ausência, é precisamente a questão do sentido. Não é? Quer dizer, a significação é tornar uma ideia presente ou um objeto através da presentificação desse objeto por uma outra via. Na linguagem verbal, a palavra cadeira não substitui o objeto de cadeira, mas convoca esse objeto. Não é? Torna presente o objeto na sua ausência. Porque a presença da cadeira deixa de supor a necessidade da palavra cadeira na medida em que a cadeira estaria imediatamente ali. Não é? Portanto, a palavra cadeira só faz sentido precisamente na ausência da cadeira e torna-a presente. E, portanto, há essa dimensão transcendente na palavra e naquilo que na palavra ou na linguagem verbal é a significação. Mas um realismo também, este da imagem fotográfica, que compreende a intencionalidade do olhar, precisamente porque o sujeito que observa, ele não é de modo nenhum excluído da imagem. Ele, de algum modo, está presente na imagem. E, no caso da imagem, na obra do Manuel de Oliveira, essa presença, como veremos de seguida, ela é constantemente reiterada e sublinhada. E é aqui neste ponto que importa convocar a noção de fotogenia naquilo que ela tem de difícil e de plural. E nessa medida gostaria de começar por ler um excerto do Roger Meunier, onde sublinha essa dimensão transcendente da fotografia, nomeadamente da fotografia no cinema. E o Roger Meunier diz qualquer coisa como, sou eu que traduzo, a fração do real, os limites do papel ou do ecrã são suficientes para conferir aos objetos um sentido que não possuem no mundo sensível, onde contudo se inscrevem. O mundo verdadeiro, real, nunca possui mais do que um sentido virtual. Na fotografia, pelo contrário, ele define-se como mundo, dando a ver, de uma só vez, o seu rosto múltiplo. Certamente que os ângulos de vista para o captar são numerosos, mas sob um mesmo ângulo, um só clichê é imaginável. O real, reunindo aí as suas virtualidades, englobando e ao mesmo tempo negando as interpretações possíveis, exprime-se todo inteiro. A fotografia é o real tornado enunciado, qualquer coisa como uma palavra do mundo. Nela, o mundo nomeia-se enquanto mundo, antes mesmo de qualquer abstração ou escolha no seu ser indiferenciado. Ela é puro desvendamento. Portanto, isto retirado de um livro que se chama L'image fascinante. Perdão. O aspecto do real que se revela através da fotografia substitui-se a qualquer outro possível, e isto tem a ver com a tal imposição de um determinado ponto de vista, e ele advém o signo daquilo que não é, ou seja, de todos os aspectos que subentende e dos quais toma lugar. Quer dizer, a imagem de um determinado objeto substitui todas as outras imagens possíveis. Ela torna-se a imagem daquele objeto. Quanto ao desvendamento identificado com a fotogenia, ele seria não tanto o sentido que as coisas se atribuem a elas mesmas, ou o sentido que o espectador lhes atribui, mas sim o sentido que as coisas adquirem através da representação fílmica. Portanto, há uma relação que é uma relação, e é nessa relação que as imagens e os objetos que nessas imagens se representam se tornam
significativas e produzem um sentido que lhes descobrimos e que apreendemos pelo isolamento dos objetos, pelo enquadramento e pela organização do plano. E nessa medida, o real, como refere o Jean Mitry ainda, torna-se um enunciado do irreal. Não é? Quer dizer, é no fundo uma linguagem, voltando àquilo que o Bazin dizia, que utiliza o real, ou uma imagem do real, ou imagens do real, para produzir discursos que não pertencem ao mesmo real, pelo menos. Quer dizer, é fácil perceber que a dificuldade de definir a fotogenia resulta da circunstância dela se conceber e testar na interação entre o objeto filmado, a sua modificação pela câmara e a sua percepção sensível pelo espectador. E, portanto, é o facto da fotogenia supor esta definição tripartida ou tríplice que constitui um problema ao nível do modo como podemos defini-la. É sabido, é do senso comum, que a noção de fotogenia deriva da fotografia e começa por se referir a uma qualidade do modelo, sendo que o modelo adquire na imagem que dele se produz um suplemento agradável ao olhar que não possuía ou que não era perceptível, pelo menos, ao natural. Portanto, a fotogenia começa por designar esta qualidade do modelo, mas desde muito cedo, portanto, desde os anos 20, como comecei por referir, que a noção de fotogenia transita para o campo da reflexão sobre as imagens em movimento, sendo aplicada, por exemplo, por Louis Deluc, para estabelecer uma equivalência entre o fotogénico e o cinematográfico. Portanto, o fotogénico, ou a fotogenia, seria a característica própria do cinematográfico. A fotogenia, de algum modo, nos anos 20, é aquilo que, ou é um dos elementos que permite definir a especificidade do cinema, e a especificidade do cinema, claro, em relação a outras artes. É um período em que essa luta tem razões de ser muito concretas e em que o cinema precisa de compreender e, sobretudo, de afirmar o espaço no sistema das artes onde ele se irá inserir. Recordo, por exemplo, o célebre Manifesto das Sete Artes do Ricciotto Canudo, em que o cinema é apresentado como uma síntese entre as artes do espaço e as artes do tempo, e recordo concretamente que nesse manifesto do Ricciotto Canudo, muito significativamente, o teatro está ausente das tais 6 artes que ele enumera como artes que participam e de alguma maneira precedem o aparecimento do cinema, precisamente porque o objetivo essencial à época era reforçar a distância do cinema relativamente ao teatro. O que o cinema deveria ser capaz de fazer, e o cinema é a cereja em cima do bolo de todo o processo que durante o século XIX tentou, por diferentes vias, radicalizar uma outra maneira de ver o mundo, quer dizer, na sequência do iluminismo e na sequência de uma determinação de tudo tornar visível e de tudo tornar visível de uma forma que nunca tinha sido vista até à época. Recordo, por exemplo, os avanços no que toca ao telescópio ou ao microscópio, por exemplo, e recordo uma certa necessidade de produzir espetáculos, no sentido abrangente do termo, que fossem o mais realistas possíveis. É interessante perceber, por exemplo, que quando se faz uma genealogia do cinema que tente perceber o lugar que o cinema veio ocupar, ou pelo menos as inquietações a que o cinema tentou responder, pensando não numa perspectiva técnica ou numa relação do cinema com outras artes, mas tentando caracterizar um contexto sociológico em que o cinema emerge. É importante perceber, por exemplo, que alguns dos espetáculos, agora em sentido menos próprio ou não diretamente próprio, que precedem o cinema e que de algum modo permitem compreender até que ponto a questão do realismo é uma questão fundamental na imagem fotográfica, tem a ver com a circunstância de no século XIX
no final do século XIX, em Paris, haver dois espaços de imagens que são particularmente concorridos e que são, de um lado, a morgue, que ficava situada na zona de Châtelet, à beira do Sena, e onde se expunham na montra da morgue, a morgue tinha montras, expunham-se cadáveres que tivessem aparecido na cidade e que não tivessem sido, entretanto, identificados, e, portanto, o argumento era dar a ver ao povo parisiense aqueles cadáveres na perspectiva de que alguém pudesse identificá-los, e os passeantes de domingo, ou os flaneurs, com uma vocação algo mais mórbida, justificavam as passeatas sistemáticas à morgue de Paris numa perspectiva cívica. Portanto, eles iam, de facto, cumprir o dever cívico de tentar identificar aqueles cadáveres, mas, na verdade, o que se dava a ver era o espetáculo do máximo realismo, que era o espetáculo da morte, dada a ver cruamente atrás de um vidro. E o outro espaço muitíssimo frequentado no século XIX parisiense era o Museu Crévin, que é um museu de cera, onde os parisienses podiam ir ver os poros do rosto do diretor da Ópera de Paris, por exemplo, antecipando de algum modo aquilo que o cinema depois viria a fazer com o grande plano. Isto é, ver figuras que eram figuras publicamente reconhecidas a uma distância que não era aceitável socialmente, não é? Portanto, e estes dois aspectos, eles justificam essa importância que o realismo vai ter na imagem cinematográfica, não é? E, portanto, a imagem cinematográfica devia abrir o campo de percepção a uma dimensão mais vasta do que a percepção comum, e que seria uma percepção que seria ignorada ou impossível antes do cinema. E, nessa medida, o cinema devia ser capaz de reduzir o invisível e de tudo tornar visível ou sensível, porque a questão não se joga apenas na visibilidade, mas na maneira como é possível sentir e ver ao mesmo tempo, quando estamos a lidar com imagens em movimento e com a relação que se estabelece inevitavelmente entre essas imagens. Portanto, isto para o Deluc. O Jean Epstein vai radicalizar a questão da fotogenia. Eu peço desculpa por esta introdução algo maçadora, mas ela vai se tornar claro já de seguida porque é que estou a falar destas questões. Na perspectiva do Epstein, a fotogenia, peço desculpa, é elevada de facto ao estatuto de expressão mais pura do cinema. Portanto, é a partir daqui que a confusão entre fotogenia e cinema se agudiza, mesmo que ele identifique esta expressão mais pura do cinema, que é a fotogenia, com palavras como imaterial, imponderável, indefinível, quando na verdade ele tenta justificar pela via da fotogenia a diferença do cinema em relação à literatura e especificamente à poesia. E, portanto, a maneira como ele vai definir a fotogenia é utilizando adjetivos ou qualificativos que geralmente são aplicados precisamente à poesia. E esta questão é uma questão que, mais uma vez, se vai tornar pertinente quando pretendemos compreender ou analisar o Dorfeino Fluvial perdão, e constatamos que os críticos à época, e recordo, por exemplo, o José Régio, definem o filme como um filme verdadeiramente poético, apesar de ele ser um documentário e ser, na perspectiva do José Régio, o primeiro documentário digno desse nome, etc., mas, ao mesmo tempo, um filme com um pendor poético. E, aliás, o Manuel de Oliveira é referido no segundo, creio eu, dos dois textos críticos que o José Régio escreve sobre o Dorfeino Fluvial, como um poeta das imagens. Portanto, esta relação da fotogenia com a poesia, nesse sentido do imaterial, do imponderável e do indefinível, é qualquer coisa que remonta pelo menos ao Jean Epstein. Mas, ao mesmo tempo, o Epstein vai articular a fotogenia com outras questões de primeira importância, como por exemplo, a noção de movimento, que designa ao mesmo tempo a mobilidade, a deslocação, entendidas no sentido espacial, mas também no sentido temporal, rítmico e semântico,
e que é indissociável da percepção subjetiva e que constitui, como tal, uma construção psíquica. E por isso mesmo a fotogenia seria, nas palavras do Epstein, um novo potencial emocional do cinema. Além disso, a valorização da mobilidade reporta-se ainda à economia própria de cada imagem, portanto, a valores como a composição e o grande plano, por exemplo, que também é muitas vezes convocado como um aspecto específico do cinema, a par desta questão da fotogenia, e, portanto, há as relações entre imagens que são produzidas através da montagem. Portanto, esse aspecto é um aspecto que é sublinhado pelo Epstein na relação do cinema com o movimento. E, portanto, a fotogenia estaria associada à produção de conceitos abstratos. E, nessa medida, da relação entre as imagens e da produção de conceitos abstratos através dessa relação entre as imagens, a referência ao Eisenstein e à teoria da montagem, às diferentes teorias da montagem que o Eisenstein propõe, é evidente. Mas, por outro lado, o Epstein sublinha também o caráter animista do cinema. Quer dizer, a sua capacidade de conferir uma aparência viva a todos os objetos que designa, independentemente desses objetos serem objetos vivos, enquanto modelos, ou de serem, pelo contrário, objetos inanimados. E o cinema, na tal perspectiva de revelação de dimensões ocultas ou invisíveis do real, o cinema seria capaz de revelar a alma das coisas. Mas em relação aos objetos e à maneira como o isolamento de um determinado objeto no espaço lhe confere imediatamente um sentido dissociando do seu contexto para o inserir num outro contexto, é interessante constatar, por exemplo, ou dizer, por exemplo, também que o Deleuze fala de um aspecto que dialoga com isto que eu acabo de dizer e que tem a ver com a rustificação dos objetos na imagem cinematográfica. Isto é, um relógio, um rato, na imagem cinematográfica e na maneira como é possível ampliá-los através dessa imagem, eles, de algum modo, passam a ser dotados de um rosto ou passam a ser entendidos como seres e não apenas enquanto objetos inanimados. E, portanto, eles acabam por revelar uma alma, tal como o Epstein dizia acerca dessa capacidade específica do cinema de revelar a alma das coisas e a alma dos objetos. E, nessa medida, os objetos passam a apresentar-se através da imagem cinematográfica de uma forma nova e desconhecida. Quer dizer, há uma estranheza própria na apresentação desses objetos, que é uma estranheza que tem que lidar ou tem que ser pensada na relação com a transparência fotográfica que também tem. E, nessa medida, a fotogenia interroga radicalmente a imagem fotográfica no cinema e aquilo que há de mimetismo na imagem fotográfica entendida no cinema. E, portanto, sem romper com a analogia, a fotogenia abre via à transformação, ao deslocamento, à dissemelhança e à produção de sentido. Não é? E a fotogenia manifesta-se mais claramente, na perspectiva do Epstein, nos momentos em que o filme se subtrai, mesmo que momentaneamente, à legibilidade, isto é, nos momentos em que se suspende o fluxo narrativo para entrar na ordem das sensações, do primado da significância, digamos, na essência transcendental do cinema e na emergência do significante puro, portanto, que não tem a ver com uma descrição meramente narrativa de uma ação. Estes aspectos, e aqui concluo esta parte introdutória que nos permite chegar ao do Orfana Fluvial, estes aspectos estão, todos eles, de uma maneira ou de outra, presentes no do Orfana Fluvial, e eles costumam ser, a tensão entre eles costuma ser identificada como uma tensão entre aquilo que no filme é documental
e aquilo que no filme reporta à ficção. Não é? Quer dizer, o Dor Fana Fluvial e o Tempo sublinha essa dimensão. Ele é um documento de uma determinada época, e nessa medida qualquer filme teria essa vocação documental, mas ele é também um filme que pretende documentar, em 1931, aquilo que é a realidade social do trabalho na zona ribeirinha do Porto, mas ao mesmo tempo o Manuel de Oliveira pretende transcender a representação documental desse trabalho na zona ribeirinha do Porto, e falo de uma maneira que identificamos como ficcional, mas que ao mesmo tempo decorre dessa dimensão fotogénica que é própria do cinema. Aliás, o filme foi mal recebido em 1931, quando foi apresentado pela primeira vez no Congresso Internacional, no 5º Congresso Internacional da Crítica em Lisboa, e foi mal recebido, creio eu, e foi mal recebido sobretudo pelo público português, porque aquilo que o público português privilegiou no filme foi precisamente a dimensão documental, e nessa medida o filme apresentava imagens de um Portugal miserabilista e de um Portugal onde aquele trabalho continuava a desempenhar-se daquela maneira que o filme documenta, mas foi ao mesmo tempo intensamente aplaudido pela crítica estrangeira, que terá privilegiado no filme precisamente aquilo que é a dimensão moderna do filme e aquilo que no filme dialoga com a questão da fotogenia, tal como a apresentei até aqui. A transcendência, e volto àquilo que tinha estabelecido inicialmente, a transcendência no Douro Fana Fluvial, ela passa por aquilo que o José Manuel Costa define como tematização da realidade e, portanto, o Manuel de Oliveira vai documentar uma determinada realidade para, na verdade, lhe sobrepor a essa realidade narrativas, questões, interrogações que lhe são, de certo modo, alheias. Ele vai usar essa realidade do trabalho na zona ribeirinha do Porto para pensar, por exemplo, o impacto da modernidade na sua relação com o humano. Recordo que há o célebre episódio do caminhão que provoca, aliás, que desencadeia um acidente que vai colocar em risco a vida de um homem. Desencadeia um acidente porque embate contra um carro de bois, portanto temos os dois veículos naturalmente diferentes, e desse acidente provocado significativamente pela passagem de um avião, é a vida do homem que vai ser colocada em perigo, e toda a sequência da queda é que aliás do filme vamos vê-lo de seguida, portanto não apresento nenhum excerto, é um claro exemplo daquilo que até aqui defini como fotogenia, quer dizer, até pela via da montagem, mas pela convocação de imagens que não têm uma relação direta com o objeto que está a tentar definir-se, mas que sublinham o discurso que o realizador pretende apresentar. Mas é também um documentário de um espaço em que essa representação do espaço é feita numa perspectiva que não permite explicar como é que o espaço é, mas que produz uma representação dinâmica e, diria, cubista daquele espaço. Dentro desta representação há um aspecto, aliás a primeiríssima imagem do filme, é a mesma imagem que vai encerrar o filme, que estou a referir-me à imagem do farol, que constitui, é a primeira imagem da obra do Oliveira, repito, e que constitui imediatamente um eixo de reflexão na obra do Oliveira que ele não irá abandonar nunca ao longo do seu percurso, e que tem a ver com a autorreferencialidade e, portanto, com a reflexão do cinema através do próprio cinema. Portanto, o cinema que pensa não apenas o mundo que representa, mas que se pensa igualmente como processo de representação desse mundo e que se pensa naquilo que seria a sua ontologia, voltando ao Bazin, e que se pensa nessa referência ao farol como projeção.
Isto sabendo também que se é um filme sobre em que se pretende refletir o modo como a modernidade tem um impacto no humano, é um filme que pensa o cinema como uma arte especificamente moderna. Portanto, o cinema, enquanto arte, ele cabe dentro desta interrogação sobre a modernidade. E esta questão, tal e qual, com outras modalidades de autoquestionamento da forma cinematográfica através dela mesma, ela é extensível a todos os primeiros filmes de Manuel de Oliveira de uma maneira muito clara, nomeadamente o Ulha Branca, ou Já se fabricam automóveis em Portugal, portanto, mais uma vez a questão da modernidade. A Ulha Branca é sobre a construção de uma estação hidroelétrica, portanto a questão da modernidade volta a estar presente. Ou ainda num filme como o Famalicão, onde temos imagens da feira de Famalicão, mas sobretudo das fábricas de Famalicão, portanto há um pensamento sobre a modernidade. É no Famalicão também que temos as primeiras imagens aéreas do cinema do Oliveira, da mesma maneira que no Já se fabricam automóveis em Portugal, temos imagens registadas a partir do interior de um automóvel a grande velocidade, o que seria, à partida, também uma experiência que não estaria ao acesso espectador de cinema à época. Mas é uma reflexão sobre a natureza do cinema e sobre a natureza da imagem cinematográfica que se vai prolongar ao longo de toda a obra e que poderemos voltar a encontrar, por exemplo, eu poderia ter escolhido 400 exemplos, escolhi apenas um, recente, que voltaremos a encontrar, por exemplo, num filme como o Belle Toujours, onde, a dada altura, numa situação mais ou menos inesperada, temos sintetizado o princípio material do cinema e do cinema analógico, evidentemente, estamos a falar ainda de película, e é essa sequência que eu gostaria de começar por vos mostrar, para fazer também uma pequena pausa e não estar aqui só blá 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 blá. Mostro-vos essa sequência. É uma sequência onde esta questão da autorreferencialidade ela se torna presente. Portanto, um movimento de rotação. Espécie de sucessão de fotogramas, não é? Não no sentido vertical, mas horizontal. É uma questão de visão, não é? Retiniana. E a projeção. E, portanto, estes filmes da primeira fase a que me referia são filmes em que o António Mendes, um fotógrafo amador que é, na verdade, bancário, assegura a fotografia, e é uma primeira fase que se estende até ao filme Aniki Bobó, que é a primeira longa-metragem de ficção apresentada por Manuel de Oliveira enquanto tal, é um filme de 1942, e é talvez também no Aniki Bobó que podemos encontrar um momento que mais claramente ilustra
a tal questão da fotogenia como definida pelo Epstein, e que poderia corresponder, por exemplo, ao sonho do Carlitos e à maneira como esse sonho é apresentado, sendo que significativamente, mais tarde, mais recentemente, o Manuel de Oliveira não se cansaria de repetir que o cinema, enquanto arte concreta que é, não pode filmar o sonho, não pode filmar o pensamento diretamente. Não pode filmar o passado, por exemplo. E é por isso que num filme como O Espelho Mágico, que faz referência à Lanterna Mágica, ao Espelho Mágico em que Adelaide Teixeira também participa, a convocação das imagens do passado seja feita através de um espelho. Portanto, há uma superfície, há um terceiro elemento que triangula esta reflexão ou esta convocação do passado e que é um espelho, porque na perspectiva mais purista do Manuel de Oliveira em relação àquilo que o cinema pode ou não pode representar, o passado estaria excluído dessa possibilidade de representação, da mesma maneira que o sonho ou o pensamento. E talvez por isso mesmo é que o sonho do Carlitos, que faz pensar, eu não consigo evitar de estabelecer a relação sempre que penso no filme, faz pensar no pesadelo da personagem principal do Vértigo, do Hitchcock, não é? É o sonho do Carlitos. Aí temos cristalizados alguns aspectos que, numa perspectiva estética, defendiam a questão da fotogenia de acordo com o Epstein. Depois desta fase em que quem assegura a fotografia é o António Mendes em todos os filmes, e portanto estamos a falar de filmes ainda do período a preto e branco, há uma segunda fase intermediária no percurso de Manuel de Oliveira em que é ele próprio, radicalizando a autonomia da produção, que vai assegurar a fotografia. E portanto o Manuel de Oliveira, e esse é um aspecto importante, é alguém que é um realizador que conhece e que domina tecnicamente todas as etapas da produção de um filme, e isso evidentemente que se reflete nos filmes que o Manuel de Oliveira faz. Quer dizer, é uma situação inversa, por exemplo, à do João César Monteiro, que provavelmente não sabia sequer onde é que se ligava uma câmara, não tinha um conhecimento técnico do cinema, tinha apenas uma ideia daquilo que pretendia fazer. O Manuel de Oliveira tem, evidentemente, ideias em relação àquilo que pretende fazer, mas também sabe como é que se faz aquilo que pretende fazer, e esse aspecto é um aspecto importante. Esta passagem do Manuel de Oliveira para trás da câmara inicia-se com o filme O Pintor e a Cidade, em 1956, que corresponde à introdução da cor na obra de Oliveira e que corresponde também, não por acaso, a um filme que, nas palavras do próprio realizador, seria um filme realizado contra o Douro Fauna Fluvial, na medida em que é um filme que trabalha a persistência das imagens. É o primeiro filme na obra de Oliveira que dá tempo ao espectador para compreender aquilo que a imagem lhe propõe, e, portanto, não por acaso o Manuel de Oliveira terá sentido a vontade, ou terá percebido a pertinência de voltar ao espaço inaugural do seu cinema para refundar a sua obra nesta outra perspectiva. Mas é também esta fase em que é o próprio Manuel de Oliveira que está por trás da câmara, uma etapa que compreende filmes como O Pão, de 59, O Ato da Primavera, de 62-63, A Caça, de 63, As Pinturas do Meu Irmão Júlio, de 65, e O Vila Verdinho, de 64, que é um filme pouco visto. Portanto, isto em relação à questão da fotogenia e da representação do cinema por ele próprio, por esta via que seria uma via que é uma via que, na maneira como pensei esta apresentação, dialogaria com a questão da fotogenia. Mas outro aspecto que eu gostaria de referir e que vamos encontrar no Estranho Caso de Angélica, e de algum modo as questões que também orientaram a apresentação que eu estou aqui hoje a fazer, são os dois filmes que vamos ver a seguir. Portanto, teria mais interesse em focar questões próprias ou questões que nesses dois filmes são mais agudas do que tratar de questões outras, embora haja duas ou três que eu tenha que referir a seguir porque elas são da máxima importância. Tem a ver com, dizia, portanto, esse aspecto que se relaciona com o filme Angélica, cujo argumento significativamente é da década de 50,
com a utilização de fotografias no plano diegético, isto é, as fotografias que são apresentadas na imagem, portanto, à frente da câmara. No caso do Angélica, essa questão é uma questão central no filme, a personagem central do filme, uma espécie de alter ego do próprio realizador, é um fotógrafo, de seu nome Isaac, que vai fotografar um cadáver e que vai, nesse processo de fotografia, ser confrontado com uma imagem da morta que lhe sorri e que de algum modo tenta seduzi-lo, uma imagem da morta que lhe sorri e que tenta seduzi-lo, que é também, não podemos deixar de o pensar, uma imagem da morte que seduz alguém que, quando faz o filme, já tem 100 e não sei quantos anos, não é? Quer dizer, é uma reflexão que adquire um outro estatuto e que passa a ser uma reflexão de outra natureza a partir do momento em que o filme foi realizado não na década de 50, como tinha inicialmente sido previsto, mas em 2010 ou algo assim. Portanto, esse aspecto é importante, mas ao mesmo tempo, no Angélica, através da animação das fotografias, porque a indução de sorriso da figura da morta é produzida através das fotografias, ela constitui também uma alusão autorreferencial do cinema sobre a sua própria natureza, isto é, sobre o modo como no cinema as imagens estáticas, que seriam os fotogramas, se animam para induzir a tal impressão de vida que utilizávamos há pouco para definir a fotogenia. Claro que o efeito de embalsamamento ou o efeito de documentação de algo na emergência do seu desaparecimento. O Benjamin gostaria com certeza muitíssimo de um filme como o Angélica, é pena ele não ter podido ver o filme. Além dessa dimensão autorreferencial, há também o facto do fotógrafo, o Isaac, registar um trabalho da vinha, coisa que ele não se cansa de dizer. Quer dizer, ele vai registar um processo de trabalho da vinha na iminência do seu desaparecimento e, nessa medida, o cinema serviria também como arquivo, como registro de uma realidade para a memória futura. Não é? Esse aspecto é um aspecto também importante. Mas esta utilização de fotografias num plano diegético, naquilo que tem de autorreferencial e não só, é um aspecto que não é exclusivo de modo nenhum do filme Angélica, mas ela obriga a pensar esse estatuto do morto e do vivo no cinema, e que refiro-me naturalmente ao cinema do Oliveira, e obriga a estabelecer essa relação pelo facto da personagem viva aparecer representada cinematograficamente, portanto, em movimento, e a personagem do morto, do supostamente morto, que não está morto, aparece representada apenas fotograficamente. E depois percebemos que são uma e a mesma personagem e que, no fundo, o que o Oliveira está aqui a questionar também é o que distingue uma imagem, que é uma imagem parada, da outra imagem, que é uma imagem em movimento. De alguma maneira, na sua raiz, na sua origem, as duas imagens são imagens de uma mesma natureza, e é depois, através de um princípio mecânico e da indução do movimento, da sugestão do movimento, que um aparece como vivo e o outro aparece como morto. Mas esta questão da animação das fotografias, e nomeadamente da fotografia de uma figura morta, ela está presente também num filme como o Benilde, nomeadamente na sequência que eu lhes proponho que vejamos, uma curta sequência, em que a mãe da personagem Benilde, louca, continua a viver na sua loucura na própria filha. Quer dizer, a filha de alguma maneira herda a loucura da mãe, e aqui há um cruzamento de olhares entre a filha e a mãe, que é um cruzamento de olhares que vai determinar uma animação da fotografia e, ao mesmo tempo, uma passagem do ponto de vista ao qual
temos acesso, para o ponto de vista da mãe. Não é? E chama a vossa atenção também para aquilo que é dito nesta cena, porque, de algum modo, isso que se diz nesta cena tem a validade de uma espécie de arte poética do Oliveira no que respeita concretamente este filme. Pois é, pai. Nem eu, nem o Eduardo temos nada de nos envergonhar. Cala-te, não digas mais nada. Eu é que posso jurar à face de Deus que não temos. O Eduardo mentiu para me salvar. Suponho que eu preciso de ser salvo. Ele já começou a compreender. Mas ainda não sabe bem o que compreende. Por amor de mim, invocou o nome de Deus para salvar as aparências. Que também é uma obra que eu não posso recusar o cálice que Deus me deu. Deus, por piedade. Tua linguagem parece-me louca. Não estou louca. Nem a minha mãe me gosta. Nunca estive louca. Nem eu agora. Mas sabes tudo o que estás a dizer. Ai, que Deus me permite ver e compreender tudo cada vez melhor. Eu não posso ouvir-te falar assim. Tenho medo. Sei bem de quê. Ninguém pode compreender essa tua linguagem. Acredito em ti. Não suponho que pode dizer toda a verdade. Que diz toda a verdade porque a verdade dela é essa. Mas eu não sonho. A invenção de sua infelicidade. É uma terrível fantasia da sua imaginação. A relatividade da verdade, que depende de um ponto de vista, e um ponto de vista sobre a verdade que é aqui apresentado de alguma maneira como um ponto de vista de Deus. São dois aspectos para os quais chamo, ou o ponto de vista de ninguém é simultaneamente o ponto de vista da mãe, mas é um ponto de vista também que podia ser o ponto de vista de Deus. Aliás, no momento em que passamos para aquele ponto de vista, não é à figura da mãe que se faz referência, mas é à figura de Deus. Portanto, esse aspecto é um aspecto que importa referir. Mas em relação à utilização de fotografias no plano diegético, recordo apenas, e muito en passant, aquilo que acontece no Val-Abrão, por exemplo, em que fotografias da atriz Cecile Sanz de Alba, que é ela que assume o papel de Emma na primeira parte do filme, são usadas na segunda parte do filme, no momento em que é já a Leonor Silveira que interpreta o papel de Emma, como fotografias da mãe da Emma. Portanto, a personagem a atriz é simultaneamente a Emma em jovem e a mãe da Emma. Ou então, ainda no Val-Abrão, o momento em que, pouco antes do suicídio, a Emma se vai despedir da Dona Antónia Ferreira, que aparece no filme com uma fotografia, numa situação em que ela é já capaz de falar com uma fotografia da morta e ouvir a morta fotografada falar com ela, porque de facto ela já está mais próxima do reino dos mortos, passa a expressão, do que propriamente do reino dos vivos. Não é? Isso no Val-Abrão é muito significativo. E ao mesmo tempo introduz aqui um outro aspecto que é a palavra de que falarei já de seguida, por ser uma questão absolutamente essencial na obra do Oliveira. Mas outra variante desta relação da fotografia com a morte encontra-se, por exemplo, nos filmes em que o último plano do filme é uma fotografia paralisada, ou que o filme acaba com a paralisação, uma fotografia paralisada, peço desculpa pela redundância, em que há uma paralisação da imagem e o filme termina com uma imagem estática. Isso acontece, por exemplo, na Divina Comédia, no momento em que a Maria João Pires interpreta qualquer coisa ao piano e se reclina sobre o piano e logo de seguida aparece uma claquete virada ao contrário que é utilizada e ouvimos a voz do realizador dizer corta, portanto há uma inversão da utilização da claquete e daquilo que é habitual dizer-se quando se usa uma claquete, porque no fundo é um fim que regressa à origem, não é? É um filme que interroga a existência numa amplitude
gigantesca e que começa, por exemplo, onde tudo começou precisamente com o pecado original, com Adão e Eva, etc, etc, mas no o fim do filme, nessa imagem estática, ele volta a ser, de algum modo, um início de qualquer coisa. É a figura do criador ou do intérprete que vemos adormecida em cima do piano, mas é uma situação que voltamos a encontrar, por exemplo, num filme como um filme falado no momento em que temos a explosão do navio. Tenho 3 exemplos, mas vou mostrar só um, em que vemos a explosão do navio e temos aí a representação de uma espécie de fim do mundo, ou ainda no Gebo e a Sombra, não é? O último plano também congela numa fotografia. Bom, e se com isto já nos afastamos substancialmente da noção de fotogenia como proposta pelo Epstein, e foi por aí que comecei, é importante dizer que o Jean Epstein pensa igualmente a noção de fotogenia na relação com o som. E aquilo que, na relação contrapontística entre a imagem e o som, naquilo que ele designa como fonogenia. E a este nível importa ler uma passagem de uma entrevista concedida pelo Manuel de Oliveira em 1992, onde ele pensa o que distingue e aproxima a fotografia do cinema, para, a partir daqui, darmos continuação àquilo que eu, enfim, à minha reflexão, passando agora a integrar também um outro elemento, que era o elemento que faltava aqui, e que é a palavra e o som. E então diz o Manuel de Oliveira, passo a ler, mais uma vez fui eu que traduzi: o cinema parte do movimento, do kino, mas a verdadeira diferença entre a fotografia e o cinema não é o movimento, é o contexto de cada plano. Cada plano é semelhante a uma fotografia, mas insere-se num contexto, enquanto a fotografia está fora do contexto. O contexto está no interior da fotografia, enquanto no cinema o contexto está no exterior do plano. Ele encontra-se na relação dos planos uns com os outros. É essa a grande diferença do cinema em relação à fotografia. Não é tanto o movimento, ou melhor, é mais o movimento enquanto ligação entre os planos e, sobretudo, enquanto possibilidade de introduzir o som. Se não há movimento, não pode haver música. Os ruídos não existem sem movimento. A imagem, sim, pode ser parada como um quadro. Não é necessário movimento para mostrar uma imagem, mas para o som, sim. Podemos afirmar, então, que a dimensão sonora é mais cinematográfica do que a dimensão visual. Portanto, este aspecto é particularmente importante porque o Manuel de Oliveira não se cansa de dizer, como resposta naturalmente ao célebre lugar comum que pretende ver no seu cinema um cinema do imobilismo, um cinema parado, etc. Portanto, a relação do cinema do Manuel de Oliveira com as artes soporíferas é mais do que explorada humoristicamente, mas seriamente também, o que é espantoso. E ele não se cansa de dizer que a palavra também é imagem e que a palavra produz movimento, ou convoca movimento. E neste excerto que eu acabei de ler, ele vai ainda mais longe e diz então que o som, a palavra está compreendida nesta referência ao som, seria mais cinematográfico do que a própria dimensão visual do cinema, porque a imagem não precisa de movimento para existir enquanto tal, o som e a palavra sim precisam de movimento para ter uma existência. Isto por um lado. Por outro lado, ele diz que um dos aspectos que distingue prioritariamente
A fotografia do cinema tem a ver com o contexto. E, no fundo, a fotografia apresenta-se enquanto tal, o cinema insere cada uma das fotografias, se quiserem, se me permitem esta liberdade, cada uma das imagens, numa relação com as outras e, portanto, numa relação de contextualização ou numa relação contextual com as outras imagens. E este aspecto é particularmente importante porque o Manuel de Oliveira vai, e aqui eu finalizaria a minha apresentação, acho eu, sim, o Manuel de Oliveira vai progressivamente encaminhar-se no sentido de uma conquista da objetividade, e essa conquista da objetividade vai, a partir de uma determinada altura, pressupor uma... A questão da contextualização, ela é essencial nessa procura da objetividade, mas aquilo que ela vai estabelecer é, ao mesmo tempo, uma negação de todos os aspectos que se prendem com o cinema, isto é, com o meio cinematográfico, e desde logo aquilo que na fotografia é um aspecto importante e que é a possibilidade de escolher um determinado enquadramento do real e de isolar esse enquadramento do real. E recordo que este aspecto era um dos aspectos definidores da fotogenia com que iniciei esta exposição, para neutralizar essa escolha, fazendo-a coincidir com uma escolha pré-estabelecida. Mas disso falarei já de seguida. Em relação à relação da imagem com a palavra, eu não resisto, embora já seja tardíssimo e daqui a pouco não há tempo nenhum para conversar, mas não resisto a mostrar-lhes um excerto do Amor de Perdição, onde esta questão se torna, quer dizer, ela toma de facto o primeiro plano da interrogação. Portanto, passamos a ver este excerto do Amor de Perdição. É incrível que este infame aqui viesse. Infame? Eu? E porquê? Infame assassino. Já, fora da minha presença. Bom, há aqui claramente uma dissociação entre... Este homem. Eu não discuto com Vossa Senhoria. Há um problema, é o cabo, com certeza. Sobre a configuração da qual eu estou dando um exemplo. Leva a sua fonte a amaldiçoar a violência. E bem pode ser que, a meio do seu calvário, a misericórdia divina me redobre as forças. Que diz isto, Latife? Vem aqui insultá-lo. Tem a petulância de se apresentar a sua filha a confortá-la na sua malvadez. Isto é demais. Olha que eu me mágoa porque isto de vilão. Vilão é um desgraçado que me ameaça sem avançar para escapar. Eu não tenho perfeito por entender que me adulto, castigando na presença dos criados do meu tio o que tu podes supor meus defensores. Canalha. Se assim é, espero nunca mais me encontrar de rosto com Sua Senhoria, pois reputo tão covarde que o hei de mandar a zorragar pelo primeiro mariola das esquinas. Baltazar Coutinho lançou-se de ímpeto a Simão. Chegou a apertar-lhe a garganta nas mãos, mas depressa perdeu o vigor dos dedos. Quando as damas chegaram a interpor-se entre os dois, Baltazar tinha o alto do crânio aberto por uma bala que lhe entrara na frente. Vacilou um segundo e caiu desamparado aos pés de Teresa. Ódio. Ódio, sim. Contra a falsa virtude de homens feitos bárbaros em nome da sua honra. 18 anos. Matem-no! Matem-no! Portanto, o tiro é aqui, não é? Bom, isto é pecaminoso, não seria menos noutras situações. No caso desta sequência que acabámos de ver, é um disparate, não é? Quer dizer, ver isto sem estar associado. Mas aqui a ideia, a noção de pausa descritiva na literatura, ela é objeto de uma tradução cinematográfica e, de facto, quando há uma pausa descritiva, há uma paralisação da imagem, e para frisar essa paralisação da imagem,
O Manuel de Oliveira recorre inclusivamente a uma ventoinha que faz agitar os tecidos e que mostra realmente que as personagens congelam. Ao mesmo tempo que, bom, na versão que vimos, já nem sei muito bem como é que é, na versão tal como ela devia ser, a voz off antecipa aquilo que vai acontecer, ou que vamos ver na imagem, antecipa e, em algumas circunstâncias, aquilo que ouvimos ao narrador não coincide de todo com aquilo que vamos ver na imagem. Por exemplo, o narrador diz que as duas irmãs se vão interpor entre elas e elas não se mexem. Não é? Portanto, se é dito que elas se interpõem, se calhar já não é preciso que elas se interponham de facto, visualmente. Não é? E nessa medida há aqui uma reflexão acerca de, acho eu, acerca de incompletude, quer das palavras, quer da imagem, para dar conta do real. Não é? E, portanto, há uma relação estreita, podemos dizer quase consubstancial, entre palavras e imagens num filme como O Amor de Perdição, e é uma questão que vai ser tratada de outras maneiras noutros filmes, por exemplo, e por vezes de formas tão subtis quanto o diretor de fotografia, que é o Mário Barroso, ser também a voz off, no caso do Val Abrão. Portanto, ele é simultaneamente o responsável pela imagem e o responsável pela narrativa. Ou então, o Mário Barroso, diretor de fotografia e, ao mesmo tempo, protagonista, num filme como O Dia do Desespero, que é um filme sobre os últimos dias do Camilo Castelo Branco e que parte das palavras do Camilo Castelo Branco e, ao mesmo tempo, da perda de visão do Camilo Castelo Branco. Portanto, não é gratuito ou não é por acaso que quem se encarrega das palavras é a mesma figura ou a mesma pessoa que trata da imagem. Portanto, os dois níveis são consubstanciais em qualquer um destes dois filmes. Por fim, e é aí que eu remato, voltando a pegar naquilo que dizia há pouco acerca de Manuel de Oliveira, numa procura de objetividade e numa tentativa de centrar o ponto de vista dele a um só ponto de vista único, portanto, no sentido de não haver uma variação de pontos de vista e eleger, tal como dizíamos há pouco, acerca da questão da fotogenia, um ponto de vista que neutraliza todos os outros pontos de vista possíveis e que, na virtualidade radical que essa redução dos pontos de vista a um ponto de vista único constitui, ao mesmo tempo perseguindo, repito, porque é de facto uma questão central, uma ideia de objetividade, aquilo que o Oliveira vai fazer em muitos casos, e nomeadamente em filmes como O Monká, de 1985, ou O Soulier de Satã, do ano seguinte, que são dois filmes de teorema, por assim dizer, é fazer coincidir a cena, isto é, o platô, com a cena de teatro. E nessa medida, naturalmente, que o enquadramento deixa de ser uma questão. Porquê? Porque o ponto de vista que o Manuel de Oliveira assume sobre a cena que é representada no palco é o ponto de vista do espectador que na sala de cinema vai assistir à projeção das imagens. E, portanto, há aqui qualquer coisa de profundamente neoprimitivo, porque o cinematógrafo Lumière registra as imagens ao mesmo tempo que também permite projetar as imagens. E, portanto, o lugar de captação das imagens e o lugar de projeção das imagens, e, aliás, tanto num filme como no outro, a questão do lugar do espectador e do lugar da projeção são explicitamente convocados. Por exemplo, no caso do Monká, nós entramos no platô de filmagem, vemos a equipa de filmagem sentada na plateia ou disposta na plateia e vemos a cena que vai ser filmada tem lugar no palco. Há cortinas de teatro que abrem e fecham e, portanto, a câmara manter-se-á quase sempre ao longo do filme. Há dois ou três momentos de exceção a uma distância que é aquilo que se chama a câmara na cadeira de orquestra, não é? Quer dizer, há uma grande distância da câmara em relação àquilo que filma e, nessa medida, há uma coincidência entre o ponto de vista da câmara e o ponto de vista do espectador.
E, portanto, os limites do enquadramento são os limites da boca de cena num palco à italiana. No caso do... E depois saímos novamente do filme, voltando a atravessar o espaço habitado pela equipa de filmagem, que são naturalmente as pessoas que integram essa equipa, os primeiros espectadores do filme. Não é? E o Manuel de Oliveira diz nessa altura que o cinema é uma espécie de circuito fechado e que não precisa de espectadores, porque os espectadores já lá estão e estão lá no momento em que o filme é rodado. Ao dizer isto, o que ele está, no fundo, a excluir é a mediação cinematográfica ela mesma. Não é? Porque se as pessoas que assistem à filmagem do filme são os primeiros espectadores do filme, onde é que está a transformação que o filme, enquanto tal, introduz à representação que tem lugar diante da câmara? Portanto, e nessa procura da objetividade, aquilo que ele pretende é, de facto, neutralizar o mais possível essa interferência. E, portanto, assistir à representação teatral do filme que vai ser registada pela câmara é, já de certo modo, assistir ao filme. Claro que isto é uma afirmação voluntariamente polémica e, evidentemente, que isto não corresponde de modo nenhum àquilo que é depois o filme enquanto tal. Mas há essa vontade programática. E, aliás, é uma vontade programática que é colocada em forma numa altura em que o Manuel de Oliveira afirma categoricamente que o cinema não existe, que o cinema mais não é do que teatro filmado, que teatro e cinema são a mesma coisa, etc. Portanto, há uma tentativa de identificação do cinema com aquilo que acontece diante da câmara e, nessa medida, uma tentativa de neutralização daquilo que são os recursos cinematográficos fotográficos fotogénicos do cinema e da maneira como o cinema registra essa realidade que tem lugar diante da câmara. Num filme como O Silhouette de Satã, vemos um público a entrar numa sala, que nem sequer é uma sala de cinema, é uma sala de ópera, é o São Carlos, e a partir de um determinado momento, quer dizer, há o anunciador do Claudel que sobe ao palco e anuncia aquilo que vamos ver, e aquilo que vamos ver supomos que será então uma representação teatral da peça do Claudel, mas na verdade o que acontece é que a partir de um determinado momento é ligado um projetor que projeta a filmagem da representação teatral da peça do Claudel em cena, e há um processo de reenquadramento efetuado pela câmara que nos dá a imagem que estamos a ver no fundo, até coincidir inteiramente com a tela de projeção que está em cena, portanto no palco, e é a partir desse momento que passamos então em definitivo para o filme propriamente dito, nesta espécie de segundo nível de representação. No final do filme, ou seja, mais de 7 horas depois, a câmara volta a recuar e estamos num platô de cinema. E, portanto, há um coro que entoa um texto que está no Claudel e que diz qualquer coisa como écoutez, délivrance aux âmes catives, portanto, liberdade para as almas cativas, etc. E que, no fundo, mais uma vez, como no caso do filme, da sequência do filme Benilde que vimos aqui, é uma afirmação, ou é um conteúdo textual que pode ser entendido como uma referência à própria ontologia ou à própria situação cinematográfica e, nesta medida, uma reflexão acerca do modo como o cinema e o teatro podem ou não, ou devem sequer, reciprocamente livrar-se um do outro, não é? Libertar-se um do outro, descolar-se, destacar-se um do outro, e, portanto, a interrogação que o Oliveira aí desenvolve é essa. E, portanto, não há um ponto de vista outro sobre a realidade que condicione a maneira como essa realidade fílmica é apresentada ao espectador, mas, no limite, e esse é o programa, depois é evidente que isto não se confirma inteiramente, mas também não precisa de se confirmar sequer, seria um disparate se se confirmasse, mas há uma tentativa de fazer coincidir o ponto de vista da câmara com o ponto de vista do espectador e, nessa medida, e
evacuar ou de negar toda a possibilidade de interferência subjetiva do realizador na produção de um discurso fílmico. E, portanto, nessa medida não há da parte do Oliveira, ou há da parte do Oliveira, uma vontade, portanto, há na afirmativa, uma vontade de não ludibriar o espectador, utilizando para isso os meios próprios do cinema, de uma maneira que, evidentemente, ele sabe muito bem fazer, mas que o cinema mainstream americano faz, se calhar, melhor. Aquilo que resta da imagem cinematográfica, ou aquilo que a imagem cinematográfica sublinha, é, acho eu, essa dimensão de morte e da passagem do tempo. Isto por um lado. Por outro lado, em relação ao som, é também... A resposta dele com posição à fotografia. Sim. Por outro lado, em relação ao som, isso é um aspecto muito importante e muito interessante aquilo que diz, porque da mesma maneira que a imagem precisa de uma intencionalidade, supõe uma intencionalidade, quer dizer, eu para ver este lado da sala tenho que olhar para este lado da sala, para ver aquele lado da sala vou ter que olhar para aquele lado da sala, e nessa medida há uma subjetividade, porque isso depende daquilo que eu quero fazer. O som não depende. Se alguém bater as mãos deste lado da sala, eu vou ouvir, e daquele lado da sala também vou ouvir, independentemente de estar a olhar para a esquerda ou para a direita, não é? Quer dizer, e nessa medida, da mesma maneira que há uma subjetividade na visão ou na imagem, há uma objetividade fundamental do som, porque ele não depende, ou melhor, a percepção do som não depende da minha vontade, enquanto ser, não é? Que ouve e vê. E, portanto, eu não consigo fugir ao som, mas posso fugir à imagem. Só consigo fugir ao som se fugir radicalmente a todo o som. Mas não posso ser seletivo nos sons que não quero ouvir. Não é? Isso é um aspecto interessante. Por acaso, uma vez vi um espetáculo de teatro que uma grande parte do espetáculo funcionava às escuras. E os atores, não sei se lhes posso chamar atores, que se deslocavam dentro da sala, levavam com eles pequenas bandas sonoras e eu penso que caixas de rádio. Foi um grande espetáculo. Mas o António pode explicar melhor que o espetáculo é esse. E é muito interessante, porque eu nunca tinha assistido a um espetáculo de teatro, ele pode explicar muito bem, muito melhor que eu, em que eu estivesse tão aterrorizada, em que eu me tivesse sentido tanto naquele sequestro que eles fizeram com estas pessoas, e eu acho que uma das grandes, nem sequer era estarmos às escuras, mas realmente a capacidade que o som tem de nos afetar é brutal. Portanto, o espetáculo de que a Paty está a falar é uma coisa chamada A Carbonária, em que eu também tenho uma cota parte de responsabilidade e de participação, portanto, em que era uma encenação e criação. O texto é do Álvaro Lapa, e a encenação e a interpretação era minha, do João Sousa Cardoso e da Ana Deus. Não é? E aí utilizávamos também, durante uma boa parte do espetáculo, apenas o som, porque estava tudo absolutamente às escuras e nós íamos nos deslocando pelo espaço e utilizando o som no espaço de diferentes maneiras. Foi uma vivência que tive. Eu queria só dizer uma outra coisa muito simples. Sim. Eu li uma vez, já há uns anos, portanto nem sequer pode ser assim de real, porque a pessoa pode ter mudado de ideias, mas eu lembro-me uma vez do David Lynch, de ter lido uma declaração de David Lynch, em que ele dizia que na realidade havia sempre dois filmes, e que ele tinha sempre problemas muitas vezes em decidirem por qual é que lhe apetecia. Um era o som, a banda sonora, que muitas vezes pode implicar a música, que está sempre presente para além da narrativa da palavra, não é? Ou voz off ou não voz off, e ele tinha sempre dois filmes a seguir, dois que funcionavam de formas separadas na sua cabeça, mas que ele de alguma forma sabia que tinha que integrar. Aqui não uma coisa excluindo a outra, mas exatamente como tendo que ser a mesma linguagem. Sim. Os dois níveis interferem um com o outro e são tudo opções. Condicionam-se um ao outro e alteram-se radicalmente um ao outro. Não é? O som pode, e a palavra então tem um poder extraordinário a esse nível, pode transformar radicalmente a imagem. A imagem pode dar a ver o som de outra maneira também. Não é? Há aí manifestamente... Claro. Completamente, sim, essa ligação é... São dois planos... Entre o som e a imagem. São dois planos diferentes, não é? Quer dizer, numa versão...
Claro. O cinema americano, mainstream, é que precisa de dar a ver clarões e sons de explosão ao mesmo tempo. Não é? Porque, sim, exatamente, porque aquilo que... Porque há um primado da sensação e mais, se calhar até mais corretamente, do sensacionalismo. Não é? Acredita-se atualmente que a morte do cinema já foi anunciada 1000 vezes, e houve tentativas de superação sempre diversas, mas que de alguma maneira tentaram responder a essas mortes anunciadas sempre de formas próximas. Por exemplo, o CinemaScope vem responder à televisão através de um acréscimo do sensacionalismo em sala. Atualmente, as salas de cinema dos centros comerciais têm essa dimensão também, são cadeiras absolutamente confortáveis, sistemas de som irrepreensíveis, não é? E 3D. Portanto, atualmente é pela via, mais uma vez, do sensacionalismo, via 3D, inclusive até já ao 4D, não é? E há cinemas com aromas. Bom, há tudo o possível, mas sempre pela via da radicalização do sensacional, não é? Nunca pela via ou raramente pela via da inteligência. Não é? E não sei, é uma questão essa. Eu estou com grito. Não sei se há mais questões. Sim. Eu, antes de mais, gostava de agradecer esta altamente esclarecedora e interessante apresentação que tu aqui fizeste sobre um mestre que está ligado naturalmente à história das cidades. A minha pergunta, e tu abordaste milhares de pontos, mas eu vou-me focar num aspecto que é sobre o filme que nós vamos ver imediatamente a seguir, que é o Faina Fluvial. É a primeira incursão do Oliveira no cinema, é a sua obra fundadora, digamos assim, em 2001. Tu achas que é, digamos, arriscado afirmar que o Douro de Faina Fluvial, sendo um documentário e um documento social e histórico sobre a cidade, pode ser um exemplo de neorrealismo no cinema português, um primeiro exemplo de neorrealismo no cinema português, não obstante este movimento atingir o seu apogeu no plano literário dos anos 30, 40, já 50. Tu concordarias com esta afirmação? Não. Eu acho que há uma preocupação realista no Douro de Faina Fluvial, como há em toda a obra do Oliveira. Ela não é neorrealista porque não é ideologicamente orientada. Por isso, a questão de filiar o filme no âmbito do neorrealismo é abusiva. Aliás, o filme do Manuel de Oliveira que mais habitualmente é filiado no neorrealismo pela crítica é o Aniki Bobó. E mesmo aí não acho que faça sentido falar de neorrealismo, quer no caso do Aniki Bobó, quer no caso do Douro Faina Fluvial. De realismo, sim. E de uma vertente documental que o neorrealismo depois vai explorar. Agora, não de neorrealismo de escola e obedecendo a todos os princípios e critérios do neorrealismo, como depois veio a ser o caso do neorrealismo italiano, isso parece-me abusivo, porque o programa, quer no Douro Faina Fluvial, quer no Aniki Bobó, é totalmente distinto daquilo que são as preocupações fundamentais do neorrealismo. Por isso acho que é abusivo. Há uma preocupação realista, sim. Há uma tentativa de transcender essa dimensão realista também. Há uma tentativa de produzir um discurso sobre um contexto social, com certeza, mas não da mesma ordem e da mesma natureza daquilo que acontece no neorrealismo. E eu queria só referir uma coisa já agora, que a minha era que falámos, enfim, agora ganhei muito balanço, que é o seguinte: até à altura, quando surgiu o cinema, dizia-se a fotografia, a pintura vai morrer, a fotografia vai substituir a pintura. Isso é não aconteceu. Ao contrário, aconteceu que o cinema, e mesmo a fotografia, as talvez mais de cinema, trouxe para a pintura, por exemplo, principalmente para a pintura e para o desenho em geral, o grande plano, ou os planos cortados.
que não existia, que geralmente não existia na pintura. Portanto, isso é uma inovação, de certa maneira, é uma influência que é positiva e que é interessante. Se mistura duas estéticas, do espaço e até de uma visão particular sobre um objeto com um grande plano, vai chamar a atenção para coisas para detalhes que normalmente, como referiu, eram socialmente aceitáveis. A proximidade, o excesso de proximidade. Era só isto que eu queria. De facto, a sua intervenção, a sua apresentação foi tão rica de conceitos que eu tinha realmente tomar notas, mas me refrescou uma coisa que há muito tempo não pensava nisso, não poderia refletir sobre isso, mas foi nesse aspecto que pessoalmente gostei muito da sua apresentação. Muito obrigado. Felizmente, refresquei aqui algumas ideias que Muito obrigado. E o tempo, esta era uma delas também. No fundo, a fotografia veio libertar, é o Bazin que fala disso, e eu fiz uma ligeira superficial referência à questão, veio libertar a pintura da obrigatoriedade de uma representação realista, no sentido mimético, etc. Não é? E nessa altura a pintura pode e deve, e foi obrigada a pensar-se enquanto opacidade, mais do que como uma transparência do real, porque isso a fotografia era mais capaz de fazer do que a pintura. Não é? Embora há pessoas que pensam que a fotografia é uma mentira, ou pode ser uma mentira. E a gente sabe isso, então hoje mais do que nunca. Sim, totalmente, sim. Mesmo a fotografia analógica é sempre uma mentira e uma verdade ao mesmo tempo, não é? Tem as duas dimensões e uma não anula a outra. Nunca. Pois, exatamente. É uma verdade ao mesmo tempo. Não sei se há mais alguma questão. Foi feita primeiro uma música para o filme do Faina Fluvial e posteriormente outra? Sim, há uma versão musical do... como é que ele se chama? Do Luís de Freitas Branco, e é uma versão que é estreada em 1934, numa altura em que o Dor Faina Fluvial é apresentado como primeira parte de um outro filme que é o Gato Bravo, portanto comercialmente, isto para a distribuição comercial do filme. Em 1931 o filme é apresentado sem som, portanto a versão original do filme é sem som. Depois o Manuel de Oliveira introduz essa primeira versão musical, que é aquela que ele prefere. Neste momento ele diz que o filme é para ser visto com aquela versão musical. Aliás, é para ser visto numa perspectiva dúplice, porque a introdução do som em 1934 amputou uma parte da imagem e depois, recentemente, veio a descobrir-se na Cinemateca Francesa um negativo do Dor Faina Fluvial na versão muda, que permitiu fazer uma recombinação da imagem com o som e produzir um filme ou uma cópia que tem simultaneamente a imagem original e o som que o Manuel de Oliveira pretendia. Mas depois há uma segunda versão, já dos anos 90, não lhe sei dizer ao certo, creio que 94, que é com a música do Emanuel Nunes. O Manuel de Oliveira, reafirmando a modernidade do filme, vai utilizar uma música que ele considera moderna no sentido abrangente do termo, precisamente para sublinhar aquilo que continua a haver de possivelmente moderno no Dor Faina Fluvial. Portanto, existem quatro versões do filme. Uma sem som, outra com som com a imagem amputada, outra com o som do Emanuel Nunes e outra com a imagem completa com som. A última é naturalmente a versão ideal, se é que isso existe. Eu não sei qual é que vamos ver hoje. Qual é que preferem? Bom, se quiserem podemos continuar a conversar informalmente lá fora, porque senão depois também atrasamos imenso a projeção dos filmes. Obrigado. Não, eu é que agradeço, espero não ter sido demasiado rebuscado ou amassador. Compreendo que a primeira parte talvez tenha sido menos interessante, mas pareceu-me necessária
para depois falar das questões propriamente ligadas com o cinema do Oliveira, que de outro modo não teriam uma compreensão tão clara e abrangente, acho eu. Bom, obrigado.